Bom, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o fim dos benefícios fiscais para a indústria de petróleo do Estado. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o César Prata, diretor da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas. César, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite. César, o que significa isso que a gente acabou de dizer aí, que a Assembleia tirou lá os benefícios? Obrigado pelo convite, Heródoto. Isso é um regime tributário muito antigo que o Brasil tem. Foi criado há uns 20 anos atrás. Foi criado pelo governo federal. E a ideia na ocasião da criação desse regime, se chama Repetro, era estimular a vinda para o Brasil de outras empresas de petróleo. Naquela ocasião, estimava-se que a Petrobras não teria capacidade para explorar sozinha tudo que nós tínhamos para explorar, tudo para fazer aqui. E esse regime ele foi criado na ocasião justamente para convidar essas empresas, né? E ele oferece renúncias. Diz, olha, você pode trazer sua plataforma, seu equipamento para cá, que a gente não vai botar imposto de importação sobre esse bem. Então, criaram esse regime que ele é super complexo. Ele tem, dentro do bojo dele, tem exportações fictas, importações temporárias. São consideradas importações temporárias, por exemplo, aquelas de uma plataforma que vem para operar, depois vai embora. Só que esse período que ela vai ficar operando pode ser até de 20 anos. Entendo. Mesmo assim, é considerado um regime temporário. O que o Rio de Janeiro está fazendo é o seguinte, esse regime ele é federal. O governo federal disse, olha, eu não vou cobrar desse setor nenhum investimento que se fizer nesse setor, não vou cobrar COFINS, PIS, IPI, que são os impostos federais. Mas, através do órgão que reúne as secretarias de fazenda dos estados, que é o CONFAZ, ele criou um ato regulatório dizendo o seguinte, olha, os estados que quiserem também podem aderir a este regime. Não são todos os estados brasileiros que aderiram ao regime do Repetro, principalmente são aqueles que têm estaleiros, construção naval ou EPCistas, empreiteiras que montam coisas para plataformas. Aqueles estados que têm muita indústria fornecedora, né, para esse mercado e aqueles estados que têm portos, por onde vão entrar e sair mercadorias, né, importadas para esse setor. Então, deve ter mais ou menos uns 10 estados brasileiros que aderiram a esse regime. E esse regime para os estados, ele não é obrigatório, ele é optativo, ele é autorizativo. Então, alguns estados disseram, ok, eu quero também... E outros disseram não. Outros não se interessam porque não tinha nenhuma atividade. Não tem petróleo, não tem negócio ligado a isso. Agora, isso prejudica ou isso incentiva a indústria nacional? Olha, essa atitude do Rio de Janeiro é super compreensível, porque o Estado está quebrado, precisando arrecadar, e, por um outro lado, fazendo uma renúncia fiscal monumental para um setor considerado rico, né, bilhardário, que é o setor de petróleo, né? Certo. Então, por que, né, fazer isso numa hora de dificuldade? Naturalmente, ele foi uma atitude interessante e eu entendo até que outros estados que estejam em dificuldade também, né, vão fazer a mesma coisa. Sigam esse caminho. Agora, a atitude deles, na minha opinião, ela foi um pouquinho apressada, porque o que eles deveriam ter feito não é exatamente dizer, olha, está abolido o regime, pronto, né, e pronto. Todo mundo vai ter que pagar? Pois é, mas o ideal não é esse. O ideal é o seguinte, na hora que ele retira o regime por completo, ele está tirando lá a isenção, né, para o estaleiro que está no estado dele importar as coisas, né, sem tributo, mas ele está prejudicando também as indústrias, fabricantes de equipamentos que estão instalados lá no estado dele também, né? Então, quer dizer, antes de fazer esse negócio generalizado, talvez teria sido melhor se ele tivesse feito a coisa mais seletiva. Ou seja, vou passar a taxar os produtos importados que entrarem aqui, porque não estão acrescentando... E não os produzidos lá. E não os produzidos aqui. Os produzidos aqui continuam isentos dos tributos que eles já estavam isentos, a ICMS, no caso do Estado, né? Mas aqueles que vierem, né, de outra origem, ou seja, não contribuíram com emprego no Brasil, pelo menos contribui com o impostozinho, né? Ou seja, né, ou contribui com o desemprego no Brasil, que está alto, ou contribui com o caixa dos estados que estão quebrados, né? Entendo. Seria essa a regra natural para tudo que se faz no Brasil, né? Mas eles fizeram essa coisa genérica, né? Então posso entender que vai ter impacto na indústria produzida no Brasil.
Isso... Vai custar mais caro. Nós já somos normalmente mais caros, né? Por isso que tem essas regras de conteúdo local que estão sendo amplamente discutidas no momento. E o regime Repetro em si, ele está em discussão. É um regime também que tem uma validade. Ele vence os 20 anos dele de existência, e vence agora em 2019, que é um prazo curto para os projetos de petróleo. E ele está em vias de ser, nesse momento, revalidado, prorrogado a validade dele por mais 20 anos. E o que nós fizemos, nós, da indústria, que nos sentimos prejudicados por esse regime? Esse regime ele é desigual porque ele concede isenção para todo mundo, para os que vêm de fora, para os que estão aqui como nós. Só que, quando ele retirou os tributos, ele retirou também o imposto de importação. E, como você sabe, no Brasil, todos os setores, sem exceção, têm imposto de importação sobre produtos para você equilibrar, né, forças com o mercado que vem de países, às vezes, que não respeitam meio ambiente e tudo mais. Você pode compensar com imposto de importação, isso é autorizado pela OMC. Então, e esse regime tem esse defeito, ele te retirou as barreiras indiscriminadamente e criou um viés importador, prejudicando a indústria nacional. Agora, para eu poder entender, para a Petrobras vai ser mais vantajoso importar ou comprar aqui? Hoje, para a Petrobras, é mais barato importar. Importar. Só que a Petrobras é uma empresa cujo sócio principal é governo. Sim. Mas agora, com esse regime, uma empresa estrangeira vem para cá. Certo ou não? Aí ela está liberada agora, a Petrobras está liberada no pré-sal, não é isso? Isso. Chama a empresa estrangeira. E o que ela faz? Ela pode importar ou ela vai ser obrigada a comprar aqui? Então, justamente o que esse regime vai fazer nesse momento, né, por isso que a gente está pedindo para a Secretaria de Receita Federal para modificar o regime, tornar ele um pouquinho mais justo, aproveitar esse momento de renovação, é justamente isso. A gente tem certeza que nos próximos leilões do pré-sal ou de qualquer leilão de investimento, a Petrobras não vai participar. Por quê? Porque ela está desinvestindo, ela não está investindo. Exato. Então, é lógico... Mas aí vem uma empresa estrangeira e investe. Então, justamente tudo que está se discutindo hoje, pode-se entender que é somente para as empresas de petróleo estrangeiras. Então, esses estrangeiros, hoje, o que eles querem? Eles estão convencendo o nosso governo de que vale a pena abrir todas as porteiras, deixar eles importarem tudo, não criarem nenhum emprego aqui, eles já não pagam nenhum imposto aqui no Brasil. Agora, o preço deles é competitivo em relação àquilo que é produzido no país? Olha, você diz o preço dos equipamentos que eles compram? Equipamentos. De equipamento? É claro, se você comprar as coisas lá na China ou na Coreia, em algum lugar, certamente você vai ter um preço... Em Singapura, né? É um grande produtor. É mais barato? Claro, com certeza. Sim. Com certeza é mais barato. Agora, você já está dando uma renúncia fiscal por esse regime Repetro, que significam bilhões a menos no caixa do país. Então, por exemplo, esse regime Repetro, estimo que ele deixa de recolher aos cofres todos os anos alguma coisa perto de 15 bilhões de reais. É uma fortuna imensa. Imagina, se você vê o governo correndo atrás de dinheiro agora para fechar as contas no fim de ano, a renúncia que esse regime faz, só esse regime sozinho, é incomensurável. Então, o que você dá essa renúncia fiscal, para quê? Naturalmente, nesse momento, você dá, mas você pede uma contrapartida, né? Então, ok, a contrapartida é em quê? Emprego, né? Claro. Deixa uns empregos aqui, umas encomendas aqui, para a gente ir melhorando de vida. Então, o tal do regime Repetro, o Rio de Janeiro foi o primeiro que se rebelou. Foi uma atitude, assim, digamos, um pouco intempestiva, porque ele não pensou exatamente nas consequências e o que precisa é adaptar para não prejudicar o fabricante local. Eu tenho a impressão que o objetivo mesmo era passar a tarifar os produtos importados que nada pagam e prejudicam. Como todos os países do mundo fazem. Como todos os países fazem. Tá certo. Ok? César. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. E pela explicação aí, para a gente poder entender isso bem. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.